Olá, bem-vindo a esse áudio. A gente está fazendo uma série paralela, complementar a série Oportunidades e Oposições. E eu quero falar um pouquinho sobre as oposições de Jesus. O que isso tem a ver com a nossa vida? O quanto que isso impacta a nossa vida. E a gente vê que ao longo da história a gente consegue perceber que Jesus veio a Israel como Messias. Mas ele também foi rejeitado como Messias. E esse é um dos grandes paradoxos do evangelho que a gente encontra. Se a gente for colocar lá em João capítulo 1, verso 10 até o verso 13, ele diz assim: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas como? De Deus. E como é que a gente sabe a razão dessa rejeição? Por que Jesus foi rejeitado? A gente vai falar muito sobre isso ao longo da história de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, dos milagres de Jesus, mas qual é a razão que Jesus dá sobre isso? Na realidade, um relato do apóstolo João dizendo: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Um pouquinho mais para frente, o apóstolo João, no capítulo 3, verso 19 até o verso 21, ele explica isso com um pouquinho mais de detalhe, e ele fala assim: a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então esses 3 versículos, eles são um resumo da reação que Jesus recebeu durante o seu ministério terreno. E elas revelam 2 categorias espirituais das pessoas nos dias de Jesus. A primeira categoria eram aqueles que amavam as trevas e, portanto, odiavam a luz. E a segunda característica mostra aqueles que amaram a luz e, por isso, vieram para a luz. Eu creio que eu estou falando para esse segundo classe de pessoas que amam a luz e que, por isso, se expõem à luz. E é isso que nós estamos vivendo nesse ano profético, 2024. Ano de vitória sobre as oposições, e a gente tem que entender que nós somos um povo da luz. Então nós vamos cada vez mais nos achegar para perto da luz. E aqueles que ficam nas trevas vão odiar aqueles que estão na luz. Então se prepare para a oposição. Quando a gente entende isso, a gente entende o cerne do evangelho. A gente pode fazer até a seguinte pergunta: por que então que Jesus atraiu tanta oposição, uma oposição tão intensa? Quando a gente vê na história, historiadores e estudiosos, eles procuram encontrar razões dentro da cultura, dentro do clima político da Palestina, do primeiro século. E embora esses sejam fatores relevantes, eles não são a principal razão. Quando a gente olha no Evangelho de João, capítulo 8, verso 43 até o verso 47, o próprio Jesus nos diz que o principal motivo da oposição era espiritual e não cultural. Então se prepara, porque a nossa maior oposição nesses dias não vai ser cultural, sempre vai ser espiritual. E aos seus inimigos, o que Jesus disse? Por que vocês não compreendem a minha linguagem? João capítulo 8. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não ouvem, porque vocês não são de Deus. Nossa, que palavras duras. Mas Jesus entendeu claramente o seu ministério em termos dessa guerra aberta contra agentes espirituais. Quando Jesus cura, por exemplo, uma mulher aleijada, ele a descreve como alguém a quem Satanás manteve presa por 18 longos anos. Ele a equiparou à demonstração do poder de Deus através da sua mão como uma evidência da chegada do próprio reino que ele estava proclamando.
Lá em Lucas capítulo 11, no verso 20, ele declara: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, quando Jesus envia os 12, ele confia a eles uma missão de quebrar o domínio de Satanás sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque ele deu para eles autoridade para expulsar os espíritos malignos e curar todas as doenças e todas as enfermidades. Então, na opinião de Jesus, isso era claramente a inauguração de um novo tempo, no envolvimento de Deus na humanidade. Isso aqui é maravilhoso. Deus está se envolvendo na humanidade. Porque embora os milagres tivessem ocorrido esporadicamente ao longo da história de Israel, nunca antes tal poder sobre as doenças e as forças demoníacas tinham sido transmitido de uma pessoa para os seus discípulos. Porque Jesus, ele afirmava que a pessoa que tem fé nele, preste atenção nisso, fará coisas ainda maiores do que essas. E é isso que você tem que ter essa certeza no seu coração. Quando Jesus veio inaugurar esse novo tempo, o tempo da chegada do reino de Deus, apesar de haverem milagres ao longo da história, ele não veio só para trazer milagre, ele veio para que a gente também possa operar esses milagres no seu nome. Então o que ele faz? Ele envia os seus discípulos, e lá em Mateus capítulo 10, verso 7, verso 8, ele diz assim para eles: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto deem de graça. E um pouquinho mais tarde, Jesus envia então outro grupo de discípulos, dessa vez 72. E não havia dúvida de que uma nova dinâmica estava em ação naquele lugar, em Israel. Pois essa segunda onda de discípulos que ele dá a mesma comissão, presta atenção, mas com algo adicional. Em Lucas capítulo 10, no verso 2 diz: e lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E é algo que eu tenho sempre falado, não depende só do pastor, depende dos trabalhadores, para que Deus mande trabalhadores, não trabalhadores qualificados, mas trabalhadores que estejam dispostos com o seu coração para serem a solução, como a gente está vendo em Neemias, para serem a solução para um problema que eles estavam identificando. E aí depois do retorno dessa segunda onda de discípulos, que ficaram então muito felizes com essa incrível delegação de autoridade espiritual, Jesus declara no verso 18 até o verso 19, ainda em Lucas 10, ele diz assim: Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Jesus está falando de missão, Jesus está falando de algo continuado daquilo que ele estava fazendo. E aí a gente pode falar então sobre essa pergunta: que inimigo é esse que Jesus está falando aqui? Para pisar de escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Que inimigo Jesus estava se referindo aqui? Pelo contexto, a gente sabe que não era carne nem sangue. Efésios capítulo 6 vai nos lembrar isso. Mas os espíritos que controlavam a vida das pessoas. O ministério de Cristo começa com um ataque total de Satanás e termina num confronto final com Satanás. E a gente vê nesse nosso estudo que Satanás é o adversário da igreja. Ele usa o sistema do mundo, ele usa crentes carnais, ele usa pessoas incrédulas, mas o nosso adversário não são os homens, não são as pessoas, é o próprio adversário, é Satanás, que é adversário de Cristo aqui também. Então, na verdade, no que diz respeito a Jesus, a sua verdadeira oposição não era pessoas, mas senão o príncipe desse mundo. Quando a gente examina essa oposição que se opôs a Jesus durante o seu ministério, a gente não pode permitir ignorar essa dimensão espiritual. E aí o escritor N.T. Wright, ele fala o seguinte, para a gente terminando, ele diz: Jesus estava lançando a verdadeira batalha pelo reino. Mas foi uma batalha não contra Roma, mas contra o inimigo que estava por detrás de Roma. Essa batalha que agora atingiria o seu próprio clímax nos acontecimentos que aconteceriam em Jerusalém, estava ainda agora a começar na sua carreira pública, pois as suas ações simbólicas e o ensino que as rodeava geraram oposição em vários níveis. Então, para que a gente possa compreender essa oposição implacável a Jesus,
A gente vai explorar, então, bem breve, essa é uma série bem breve, 4 facetas do ministério de Jesus. E a gente vai ver os seus ensinamentos, os seus milagres, suas ações, suas reivindicações e todas as oposições que se levantaram nesses 4 níveis. Então a gente vai dar uma olhada em cada uma delas. Te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.